Mestre, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu: em verdade digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas para que permaneça para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a você, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquilo que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e criamos o Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: dele a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que não foi Moisés que lhe deu o pão do céu. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. A declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, é essa: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Na oração do Pai Nosso nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão de cada dia não é o pão, o alimento, comida para a qual nós lutamos todos os dias. Esse pão é a palavra de Deus, que a palavra alimenta a alma. O alimento que nós comemos no dia a dia, nós podemos comer arroz, feijão, picanha, alimentando o corpo para manter de pé. Este alimento é perecível. Todos os dias temos necessidade de alimentar este corpo para que ele permaneça com o nutriente. Do contrário, vai ficando fraco, definhando e termina morrendo. Mas uma hora esse corpo terá que morrer. Mesmo nós ingerimos os melhores alimentos, a alimentação mais saudável deste planeta, um dia nós teremos que morrer por causa do pecado. Mas na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Senhor está se referindo ao pão de Jesus Cristo, o pão para a nossa alma. Em João 6,35 Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Em João 6,48 Jesus declarando mais uma vez: eu sou o pão da vida. E Jesus declarou em João 6,54: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vim por causa do meu Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Em João 6, versículo 57, a parte B, Jesus declara: quem de mim se alimenta viverá por mim. O corpo se alimentando das coisas, naturalmente aqui o alimento físico de cada dia. Só que o Senhor Jesus Cristo, referindo aqui Ele como pão da vida. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos que venha o reino, e este reino tem um rei chamado Jesus Cristo, e este rei, ele é o pão da vida, que alimenta toda a humanidade. É para alimentar a nossa alma que é eterna, tem a necessidade de se alimentar de Jesus Cristo. Assim como alimentamos o nosso corpo aqui para manter o nutriente, manter-se pé, tem a alma que necessita de alimentar do pão nosso. E esse pão nosso de cada dia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o pão da vida, ele chama-se Jesus Cristo. João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus declarou na bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando nos alimentamos de Jesus Cristo, a nossa alma fica retribuída, a nossa alma fica descansando. Então, nesse período que falamos de corpo Cristo, a mensagem é: Jesus, ele é o pão da vida, que alimenta a nossa alma. Ele é o pão nosso de cada dia,
alegria para a nossa alma. Quem se alimenta de Jesus, por ele viverá. O nutricionista disse: você é o que você come. Quem tem uma alimentação saudável vai apresentar um corpo saudável. Quem tem uma alimentação que não é saudável, o corpo não será saudável. É isso que os homens dizem, os nutricionistas, por ser nutricionista. Com Jesus Cristo, a alimentação saudável para a alma é a comunhão com Deus. A alimentação saudável é a paz de Jesus Cristo. A alimentação saudável é a alegria do Espírito Santo. Com Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo. Nós falamos de paz, uma palavra tão pequena. Nós falamos de paz. As pessoas muitas vezes falam de paz, mas não a paz do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos está em guerra com o Irã e ali joga bomba na cabeça do outro e mata, derrama sangue. Aí daqui a pouco, cansado da guerra, assina um papel e diz: a partir de hoje está em paz. Que paz é essa que mata a pessoa? Que paz é essa que derrama sangue? Que paz é essa que causa a destruição generalizada? Quantas são as pessoas nessa guerra morrem e a alma vai para a condenação eterna? Então Jesus Cristo diz: eu deixo a minha paz os dou. Eu não dou a paz como o mundo dá. Ele declarou: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar um lugar, e quando estiver preparado eu voltarei e levarei por vocês para comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Glória a Deus, aleluia. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de salvação. Jesus declarou: o reino dos céus está entre vós. Ainda nesse mundo tenebroso de extrema violência, de corrupção generalizada da humanidade, mas Deus, através do seu Espírito Santo, permanece aqui nessa terra, e Ele tem a paz para toda a humanidade. A paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo é a consciência limpa, é a certeza que se morrer não vai para a condenação eterna, porque Apocalipse capítulo 14 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, porque elas o acompanham. Com Jesus Cristo nós temos esperança nesta vida e na outra. Nessa vida e de terra, o que é que nós vamos usufruir da parte de Deus? Paz, fardo leve. Jesus não eximiu ninguém de problema. Pelo contrário, ele declarou: no mundo vocês terão tribulações, terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Com Jesus Cristo nós não vamos deixar de ter problema, não. Nós temos problema na área de finanças, tem problema na área sentimental, tem problema em várias áreas. Agora o que acontece é que com Jesus o fardo é leve. Sem Jesus, quando chega o problema, vem a depressão, vem a síndrome do pânico, vem o desespero, vem a aflição, vem o medo, o desespero, e muitos recorrem a diversos caminhos para tentar afogar as mágoas da sua alma, porque o fardo fica pesado. Com Jesus, os mesmos problemas existem, agora a diferença é que tem paz. Tem problema financeiro? Tem, mas não tem tribulação, não tem angústia, não tem medo, não. Por quê? Porque sabe que no momento certo, na hora exata, vai acontecer. E se não acontecer, está com Jesus. Então com Jesus o fardo é leve. Agora sem Jesus é angústia, sofrimento, a pessoa fica desesperada. Minha gente, quantas são as pessoas que precisam tomar remédio para dormir? Tem pessoas que só conseguem dormir se tomar o remédio. Então isso é uma escravidão, é um escravo total, porque o Salmo 4 diz assim: eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então com Jesus até o sono é tranquilo, pode ter a situação que for, pode ter embaraço que for, mas se tiver em comunhão com Jesus, o fardo é leve. Se tiver com Jesus, a consciência é limpa. Se tiver com Jesus, o fardo é leve. É esta a diferença. E depois que morrer, estando com Jesus, vai para o paraíso de Deus, vai para a vida eterna. Então até na morte tem esperança estando com Jesus. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão para a alma, e esse pão é Jesus Cristo, o pão que salva a alma, o pão que alimenta
de Jesus Cristo. A nossa alma tem necessidade de estar em comunhão com Cristo. A nossa alma se alimenta das coisas celestes, porque a alma é a vida de Deus que Ele colocou dentro de cada ser humano deste planeta. A alma é a vida de Deus que Ele colocou dentro de cada ser humano deste planeta. É a nossa parte mortal. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Mas por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva, os pais originais da humanidade, entrou o pecado no mundo e a morte. Hoje nós morremos por causa do pecado. Hoje nós sofremos por causa do pecado. Hoje temos doença por causa do pecado. Hoje temos angústia, sofrimento, dor por causa do pecado. Mas através de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o pecado pode ser purificado. Nós não saímos da condição de pecador, mas assumimos a condição de pecador, confesso ou não. Aquele que confessar Jesus Cristo diante das pessoas será confessado diante do Pai que está no céu. Mas aquele que negar Jesus diante das pessoas será negado diante do Pai que está no céu. Todos nós continuamos pecadores. A prova disso é que todos morremos por causa do pecado. Agora tem os pecadores que já confessaram Jesus Cristo, já reconheceram a sua situação de pecador, e tem pecadores que ainda não reconheceram, não confessaram Jesus Cristo como Salvador. Essa é a diferença. Existem os pecadores sujos e existem os pecadores limpos. Os pecadores sujos são aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo, aqueles que ainda estão fazendo as suas coisas naturais, bebem naturalmente, fumam naturalmente, tem vários homens naturalmente, tem várias mulheres naturalmente, são apegados aos bens materiais naturalmente, porque ainda não conheceram Jesus Cristo, o dono das almas da humanidade. Mas quando o ser humano entende sobre Jesus Cristo, ele se volta para o Pai através da palavra. É dado a ele a oportunidade, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A ignorância é a ausência de conhecimento. Quando o ser humano não conhece a vontade de Deus, segundo as Escrituras, é chamado de tempo da ignorância. Deus, o Pai, não leva em conta nessas ações do tempo da ignorância. A ficha da pessoa está suja perante Deus. Agora, quando a pessoa vem para Jesus Cristo, é passado a borracha em todos os atos errados que ele fez da ignorância. E a partir desse momento ele se torna uma pessoa ficha limpa perante Deus, podendo assumir a condição de nova criatura e assumir a condição de filho de Deus. A todos quanto recebem Jesus é dado o poder de serem transformados em filhos de Deus. Aos que não nascem da carne, não nascem do sangue, mas nascem da vontade de Deus, é dado o poder. A este poder nós chamamos de Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a parte da Bíblia que trata da salvação de toda a humanidade. A Bíblia trata de diversos temas. A Bíblia trata de finança, a Bíblia trata de convívio social, a Bíblia trata de obediência, a Bíblia trata de pecado, a Bíblia trata de vários temas. Agora, dentro da Bíblia existe uma parte chamada de Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a parte da Bíblia que trata da salvação da humanidade, onde nós passaremos a eternidade. É o Evangelho que trata do destino da minha e da tua alma. Se alguém morrer sem Cristo, a alma dele ressuscitará para a condenação eterna. E se alguém morrer com Cristo, a alma dele ressuscitará para o paraíso de Deus. Nós morreremos por causa do pecado, mas aquele que morreu em comunhão com Jesus Cristo, ele ressuscitará para a vida eterna. João capítulo 5 narra que todos aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz de Jesus, ou se tiverem feito bem, ressuscitarão para a vida eterna, para o paraíso de Deus. E aqueles que tiverem feito mal, ressuscitarão para a condenação eterna. Não pense você que morrer acabou. Não, morrer não acabou. Acabou para a matéria, para o corpo físico. Mas a alma eterna, ela não morre. Ficando a critério
critério de cada ser humano desse planeta, acreditar ou não acreditar. Acreditando em Deus ou não acreditando, a morte chegará para nós todos. Mas se morrer com Jesus Cristo, haverá a ressurreição. Porque Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Porque a morte não pôde segurar ele na sepultura. É por isso que pegamos o Evangelho, para que você entenda que vai morrer e vai ter que prestar conta dos seus atos. A palavra do Senhor diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar conta do bem e do mal que tivemos feito por meio do corpo. O corpo é responsabilidade tua. O que você fizer com o seu corpo eu não tenho nada a ver. Agora a alma eu tenho responsabilidade, porque a alma é eterna, a alma ela não morre. O grande desejo de Deus, no Pai Nosso nós oramos: faça-se a tua vontade. E a grande vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos conheçam a verdade e se arrependam. E essa verdade é através da palavra de Deus. Nós só conhecemos Jesus através das Escrituras. Não existe outro livro no qual nós possamos nos aproximar de Deus. Chama-se de Bíblia Sagrada. Aqui tem um bocado de escrito. Como cronologia é apenas um livro. Agora, quando tem a presença de Deus, é a palavra de Deus viva e eficaz. Ou seja, é uma palavra viva, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Só é palavra viva se tiver a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, é apenas um livro histórico, é apenas um livro filosófico, um livro como qualquer outro livro que a gente lê, qualquer leitura. Mas agora, quando tem a presença de Deus, que é a revelação do Espírito Santo, nós só podemos compreender a profundidade do espiritual se tiver com a presença de Jesus. Nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo para compreender a revelação da palavra. A letra está aqui para toda a humanidade. Agora, a revelação da palavra só pode ter aquele que é servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo. Porque as coisas de Deus só compreendem as coisas de Deus. Porque as pessoas naturais não compreendem as coisas de Deus, porque para eles são loucura. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então Deus mostra a sua loucura pela humanidade quando entrega o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você, chicoteado, cuspido, zombado, sendo preso, a carne dilacerada. Isso é a loucura de Deus que o mundo não pode compreender. Como é que alguém pega o seu filho e tem coragem de entregar por um bando de vil e miserável pecador? Então Deus, ele é louco, está escrito na palavra. A loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria dos homens. Então Deus é louco. Quando ele pegou o seu filho e entregou, o filho clamando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas no entanto, faça a sua vontade. Aí no entanto, o texto de Hebreu diz, ele sendo justo, ele foi ouvido pelo que clamou, mas no entanto, a resposta foi: não, morra pela humanidade, sofra pela humanidade, derrama o sangue pela humanidade. E nessa loucura de amor, essa loucura de amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que eu não consigo explicar. Esse amor louco, a ponto de morrer por mim e por você, quando nós ainda não éramos nascidos. Então hoje não temos vergonha de falar de Jesus, por causa da paz que ele dá, por causa da alegria que ele dá, por causa do livramento que ele dá, porque ele enviou seus anjos ao nosso redor para livrar, glória a Deus, aleluia. Porque Deus é bom, porque Jesus é bom. Nós é que somos pessoas ruins, nós é que somos duros de coração, mas Deus manda chuva para toda a humanidade, Deus manda o sol para toda a humanidade. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é magnífico, Deus é maravilhoso. Deus bota sombra, Deus bota peixe no rio, Deus bota